Graça e paz, bom dia! Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom, podemos estar conversando acerca da palavra. Nessa manhã, ao meu lado, a figura ilustre, imponente do pastor Miguel. Graça e paz, Miguel, com esse cabelo. Graça e paz, apóstolo, graça e paz, Lucas, graça e paz, você que está aí em casa ou na rádio nos ouvindo, nos assistindo. Deus te abençoe. Muito obrigado pelas palavras, figura imponente. Presbítero Lucas. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz de você aí de casa. Lembrando, você que está aí pela Rádio Sudoeste, corre lá no teu YouTube, se inscreve no nosso canal. Amém. Você também pode ir lá no Facebook, que a gente tem postados aí de segunda a sexta-feira aqui no programa Semeando Vida, às 10 horas da manhã, uma palavra para abençoar a tua vida. É engraçado daquilo que hoje a gente percebe em relação à igreja, em relação ao evangelho, que parece que Deus ele escolhe alguns ungidões, né? Alguns mais ungidos para serem profetas e etc. Eu acredito que todo mundo é filho de Deus, né? E acredito que todo filho de Deus, o Senhor vai entregar a ele um dom, uma capacidade de. A diferença é aquele que realmente busca esse entendimento, essa capacitação, que ela vem do alto. Tem aqueles que se interessam, se esforçam um pouco mais, tem aqueles que não se interessam, não se esforçam, e tem aqueles que realmente não querem fazer nada. É o famoso crente danoninho, me dá, danoninho, dá. Agora, a verdade é que quando Jesus ele pergunta para os discípulos que estavam ali, né, o que o povo diz que eu sou, cada um tinha uma expressão, um entendimento daquilo que Jesus era. E são palavras agradáveis. Aí um Filipe diz assim, estão dizendo que o Senhor é o Jeremias, que sou eu Elias, ou algum desses profetas. Mas vocês, o que vocês dizem? Aquele que se atreve a trazer uma palavra, que foi o Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Pedro, Deus falou assim, eu te dei uma chave. Você tem uma chave agora e aquilo que você abrir, né, vai ser testificado e traz uma palavra de revelação que serve para Pedro. Isso é muito interessante, porque muitos de nós hoje temos uma visão de Cristo deturpada daquilo que ele realmente é. Se Jesus hoje perguntasse para uma gama de pessoas na igreja, nessa caminhada cristã, o que você diz de quem é Jesus? Cada um vai ter uma interpretação. Aquele que está doente, Jesus é aquele que me cura. Aquele que está sem dinheiro, Jesus é minha porta aberta. É o meu BMG. Aquele que está vivendo guerra, dependendo do governo, até outra coisa, BNDES. Aquele que está vivendo uma guerra, Jesus é meu general de batalha. E a gente vai usar algumas expressões de Cristo, como os discípulos usaram naquela época, mas talvez muitos poucos, ou quase nenhum, são aqueles que vão dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por conta disso, a gente vê uma demanda de inchaços, né, naquilo que hoje é a igreja, o evangelho, porque há uma deturpação e uma deformação de verdade daquilo que é a palavra, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, do que são os dons. A gente vai ver algumas pessoas que cantam muito, mas cantam, a boca está cheia de Jesus, mas as atitudes, comportamento, a maneira de pensar está muito longe dele. E ele mesmo diz isso, com os lábios vocês me louvam, mas o coração está longe. Essa realidade precisa ser confrontada. E muitos líderes e pastores têm medo desse confronto porque não querem perder, aspas, o inchaço das suas igrejas. É interessante. Essa semana eu estava conversando com o pessoal do Ministério de Louvor sobre as experiências que a gente teve no acampamento que a gente fez aqui na igreja no período de carnaval. Na segunda-feira pela manhã a gente teve um mover de Deus que foi absurdo. Gente largada no chão, correndo, rindo, dando pirueta. Ninguém queria acabar. Vamos ficar só nessa parte aí que tá bom pra caramba. E a gente conversando, cara, a gente não ensaiou para aquilo. Teve ensaio? Não teve. E o Espírito Santo de Deus fluiu de uma forma absurda. Porque quando a gente chega com muita expectativa, porque a gente ensaiou muito, porque a gente fez uma parada muito legal, a gente, no final... Está no nosso controle. No final daquilo, caramba, vocês viram? A gente orou, a gente jejuou e Deus fez aquilo. E Cristo estava onde nessa situação? Eita. E aí foi engraçado, porque no mesmo dia, isso aconteceu de manhã, à noite, teve um outro período de adoração também, e era a mesma banda, né? Os mesmos ministros que estavam lá. E Deus não quis que acontecesse a mesma coisa que aconteceu de manhã. Né? De alguma forma, a gente tentou copiar as situações que a gente fez de manhã. A gente tentou replicar a mesma coisa que aconteceu de manhã. Tocou o mesmo hino que tocou de manhã. E Deus não quis fazer.
né? E isso revela muito do que a gente vê, né, apóstolo? Hoje em dia, você vê uma situação... Se falou muito durante esse período sobre o avivamento lá naquela igreja dos Estados Unidos, que o culto que não acabava nunca. Um seminário. E muita gente queria replicar a mesma coisa aqui no Brasil. Cara, não vai funcionar. Deus colocou lá naquele local, naquele seminário, com aquelas pessoas, e lá funcionou. Entregou uma chave. Para aquela situação. Isso aí. E lá vai funcionar. Sabe qual é o problema? Não tem como a gente pegar a mesma coisa. Não, agora a gente vai fazer 200 horas de louvor e adoração aqui na Semana Família. Não vai Não funcionar. vai ser igual. Porque não tem como copiar aquela unção que Deus entregou para aquelas pessoas. São expectativas que são criadas não naquilo que Deus tem pra mim, mas naquilo que eu quero. Ah, eu não quero o avivamento que Deus tem preparado pro Brasil, pro Rio de Janeiro, pra São Pedro da Aldeia. Eu quero o avivamento que Deus preparou pra lá, porque deu repercussão, porque deu like, porque grandes lideranças do Brasil voaram pra lá pra ver, pra copiar. Eu não quero o dom que Deus tem pra mim. Eu quero aquele que eu quero. O senhor já contou aqui algumas vezes, o senhor chegou a arriscar alguma coisinha no canto, cantar. né? Pois é, e aí falaram pro senhor, o senhor tem dom de canto. Então fica ali no canto lá, que é melhor. Eu percebi que eu tinha essa unção de levita. Eu cantava, as pessoas levitavam saindo do culto. Pois entendeu? é, e aí eu não quero a unção de limpar a igreja. Eu não quero a unção de limpar o banheiro, ou de trocar o garrafão de água, ou de ficar lá no estacionamento. Eu quero alguma coisa que me dê visibilidade. Mas será que é isso que Deus tem pra mim? Ah, o senhor iniciou falando, né, sobre essas questões de chaves, e a gente recebe. Pedro recebeu essa chave porque entendeu quem Jesus era. Muitas vezes a nossa expectativa está deturpada. A gente quer o que o senhor falou, né, o crente da Anoninha, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero tocar. Mas e aí? É isso que Deus quer pra mim? Um dia Deus falou comigo, olha, o que eu tenho pra você não é o que você tem vivido até hoje. Peraí, Senhor, como assim? Como não é? Eu tô tão bem aqui no Ministério de Louvor, deixa eu morrer velho aqui. Não é isso que eu tenho pra você. Um dia você vai sair daí e um dia eu vou te levar pra um lugar novo, pra algo novo, como fez contigo. Um dia eu vou te tirar da tua zona de conforto e vou te levar pra algo novo. Cabia a mim fazer o quê? Peraí, Senhor, não é bem por aí, não é... Não, é novo, Senhor, eu tô com medo, mas eu vou porque o Senhor tá falando. Mas a gente quer, né, dentro daquele formato, daquele enquadro que a gente tem, não é o cantar que é legal, é o pregar que é legal, então eu vou copiar, vou aprender, Eita! Mas não tem um respaldo. Porque você pode ir para uma aula de canto e se tornar um bom cantor, mas nem por isso você vai tocar o coração de Deus. Você pode fazer grandes seminários, grandes estudos, estudar homilética, estudar tudo, e nem por isso você vai ter unção, você vai saber falar em público, você vai saber se portar, vai saber chamar a atenção das pessoas, mas será que Deus vai respaldar aquilo que você vai estar falando? Eita! Eu tenho muito cuidado, né, naquilo que o Senhor nos entrega, daquilo que a gente carrega como igreja, como pai, como filho, porque todos nós, independente da maturidade que nós temos, do tempo de caminhada cristã, nós carregamos de Deus alguma coisa. E eu creio muito nos 5 ministérios, creio, e eu busquei em Deus isso, eu quero 5 ministérios. Se existe, não é privilégio de um e do outro, mas o que eu preciso, e essa é a questão, qual o discernimento que eu preciso ter, qual o preço, né, aspas, que precisa ser pago, qual o desprendimento, o que eu preciso abrir mão, porque a Bíblia diz em Levítico, né, que a pessoa podia comer o pão até se fartar, o pão que era sagrado e o que não era, podia comer até se fartar, mas se tivesse algum defeito não podia servir. E hoje a gente vê pessoas com defeitos terríveis, entende? Naquela época não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ser manco, não podia ter o testículo quebrado, ser estéril, não podia algumas questões servir o pão, come à vontade. Mas hoje a gente tolera pessoas que não são confrontadas com seus muitos defeitos, que querem servir e a gente quer deixar. Uma vez o senhor me confrontou numa situação e é uma parada que até hoje eu reflito sobre isso. O senhor falou que realmente, desde quando eu cheguei aqui, que o senhor viu que eu tinha um chamado, né, para aquilo que era a palavra e tal, mas que parecia que eu estava fugindo dele. E realmente, durante muito tempo, toda a minha vida, eu tentei fugir. Porque, meu amigo, isso dá muito trabalho. Né? Eu preciso gastar um tempo, eu preciso orar mais, eu preciso buscar de Deus, eu preciso viver. Muito pior do que isso aí é você ter um respaldo, você ajeitar a sua vida Sim, toda, para que antes de você chegar num lugar e abrir a boca para pregar, as pessoas olhem, não, em princípio o primeiro teste já passou, agora pode pregar que a gente já te aprovou. A gente recebe. Isso aí. E durante realmente muito tempo eu fugi disso porque eu não queria ajeitar a minha vida, eu não queria ser esse testemunho.
eu não queria abandonar aquilo que pra mim tava confortável. Porque, né, o operador de som é simples, se eu apertar tal botão e mexer tal botão, eu sei qual resultado que vai estar ali. Agora, você ir ministrar alguma coisa, dependendo de Deus, sem saber o que vai acontecer, Não, rapaz, e é era a coisa sua de doido. zona de conforto, porque operar o som, ser técnico de som, Sim. você já sabia, você já tinha estudado, você Exatamente. dominava aquilo ali. E aí, né, de uns 2 anos pra cá, Deus tem martelado bastante sobre isso. Eu acredito que eu tenho tentado criar vergonha na cara, tô buscando um pouco mais, mas a gente vê muita gente, né, apóstolo, nessa mesma situação, que Deus já entregou algo, que Deus tem um chamado, que tem um propósito, e por não querer sacrificar, por não querer ajeitar a vida, eu não tô dizendo que eu sou bom, não, tem muita coisa ainda que eu preciso ajeitar, tem muita coisa ainda que eu preciso estudar, mas é necessário a gente ter uma decisão, né, porque senão a gente quer impactar uma geração e a gente não tá conseguindo nem ser impactado por Deus, nós mesmos. A Isso gente é o não pior, tá né? conseguindo deixar Deus transformar as nossas vidas. E aí a gente vai ver a próxima geração com as mesmas deficiências, as mesmas dificuldades que a gente tem. É verdade. É ver Jesus através da lente dele e não da nossa. Né? Aleluia. É quando a gente fala pra ele assim, Senhor, eis-me aqui, faz da minha vida aquilo. Eu tenho muito medo de certos louvores. Eu sempre falo isso, eu tenho muito medo de certos louvores. E pra cantar alguma coisa, eu preciso cantar de acordo com aquilo que eu tô disposto a viver. Né? E às vezes a gente fala, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, Da boca abro pra mão do fora meu é mole. tudo por ti. Mas será que é? E outra, quando o senhor falou, eu pedi a Deus os 5 ministérios, beleza, quem eu serei quando Deus me entregar esses 5 Eita. ministérios? Será que o meu coração vai continuar com o propósito correto, com a intenção correta? Então, assim, como é que a gente tem visto aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Para acabar, né, 1 Pedro 2,9 diz assim, contexto geral, contexto geral. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para Da sua maravilhosa luz. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe, até o próximo programa. Fique na paz.